Boa noite, pessoal. Não sei se é noite, se é dia, que horas que vocês estão me vendo, mas aqui onde eu estou tá de noite. Sejam bem-vindos ao canal. Você está no Clube dos Leitores. Aqui é a Ariane. Só para antes da gente começar o vídeo, dê o like, tá? Se inscreva no canal. Aperta aí o sininho. Aí coloca todas, que aí vocês ficam recebendo. Todo vídeo que eu postar, vocês vão ficar recebendo. Dá o like, tá? Compartilhe com seus amigos. E comenta aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, tá? E vamos para a reflexão de hoje. Hoje eu trouxe a reflexão da Bíblia Sagrada sobre o que eu estudei e que eu trouxe para vocês. Eu estudei Gênesis capítulo 1, e eu trouxe essa reflexão sobre esse livro. Tô até aqui com a Bíblia e vocês podem ver que eu grifei algumas coisas, ó. Tá grifado algumas coisas do livro que falou. Algumas coisas que falou ao meu coração, que o Espírito Santo falou ao meu coração, eu grifei. E aqui no capítulo 1 nós vamos ter falando sobre a criação, né? Os 6 dias literais da criação. Só que quando Deus foi criar a terra, não existia nada. Só existia aqui o Espírito Santo. E Deus fez o mundo em 6 dias. 6 dias ele trabalhou. Só que a gente sabe que a semana não é só 6 dias, né? Mas 6 dias foi o período que ele trabalhou. Ele foi o arquiteto, trabalhou, criou o mundo. Uma coisa que eu acho linda quando vai falar da Gênesis, da criação, uma coisa que eu acho linda é que diz assim, sempre diz, Deus disse, o verbo disse, Deus é o verbo, Deus é a palavra. Quando ele disse, quando ele diz o verbo, acontece. E aí continua na Bíblia, Deus disse, aí fala a coisa que ele criou e diz, e assim se fez. Deus disse e assim se fez. Eu acho isso muito lindo. E quando fala assim também, e Deus viu que era muito bom. Quando Deus criava alguma coisa, sempre ele dizia, e Deus viu que era muito bom. Deus é um pai bondoso e ele sempre via que tudo o que ele fazia era muito bom. Deus é um pai amoroso, amorosíssimo. No primeiro dia, ele criou a lua, não. No primeiro dia ele criou a luz, e separou a luz das trevas. No segundo dia ele criou o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas que estão abaixo do firmamento. Esse firmamento é o céu. Esse foi o segundo dia. E sempre na Bíblia, quando a gente vai estudar, a gente vê que no processo de criação, o dia sempre termina de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Porque lá diz, da tarde e da manhã se fez o dia primeiro, e da tarde e da manhã se fez o dia segundo. Não começa do dia para a noite, não. Não é como a gente calcula no horário de meia-noite e começa um novo dia, não. O dia, biblicamente falando, começa de um pôr do sol a outro pôr do sol. Aqui na Bíblia, em Gênesis, documentado na Bíblia, diz que o dia começava da tarde e da manhã. Da tarde e da manhã começava-se o dia primeiro. Da tarde e da manhã o dia segundo. E daí por seguinte. Então, no segundo dia, Deus criou o céu. No terceiro dia, as águas que estavam abaixo do céu, Deus separou num só lugar e fez o mar e fez o chão seco. No restante do território fez o chão seco. E aí ele criou a relva. A relva com as ervas, né? As ervas com suas sementes, cada um segundo sua espécie. As ervas, as árvores com as frutas, cada uma segundo a sua espécie. Por exemplo, a banana com a sua espécie, né? A banana. O abacate, todas as frutas, todas as plantas que ele criou, cada um conforme a sua espécie. E aí foi o terceiro dia.
No quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas. E uma coisa que eu acho lindo, que eu até grifei aqui no trecho, é que ele criou a lua, o sol e as estrelas para iluminar a terra. Ele queria que ficasse tudo iluminado. E eu achei isso muito lindo da parte do Senhor. Esse foi o quarto dia. No quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas para separar, ser calculado entre o dia e a noite, para servir de tempo e marcar festas, dias e anos, justamente para isso, para marcar o tempo e para iluminar a terra. Isso tudo aí já era o quarto dia, ou seja, ele já estava trabalhando, já estava no quarto dia. E aí, no quinto dia, Deus criou os animais marinhos e as aves, e deu ordem a eles de se crescerem e se multiplicassem. Deus disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham o mar, e sobre a terra encham a terra de aves. E Deus abençoou eles e deu essa ordem. E foi o quinto dia. No sexto dia, na minha tradução aqui, bíblica, na minha tradução da Bíblia aqui, a minha tradução eu escolhi essa da Paulus, porque ela é bem clara, a tradução dela é toda bem clara, assim, toda a Bíblia é original, toda a Bíblia diz a verdade, só que tem umas traduções que são mais claras, a linguagem de falar mais clara, e a da Paulus é muito clara. E aí falava que no sexto dia, Deus criou os animais domésticos, os répteis e as feras da terra. E deu ordem para eles crescerem e se multiplicarem. Abençoou e mandou que eles se multiplicassem. E fez também, e disse aqui no verso, eu vou repetir para vocês o verso como está dizendo aqui. E disse assim: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, façamos. Deus não estava sozinho. Estava ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estava três pessoas e um só Deus coeterno. Tanto Jesus como o Espírito Santo e Deus Pai estavam ali presentes na criação. E Deus criou o homem e a mulher, e esse foi o sexto dia. E Deus abençoou os dois, deu ordem para eles se multiplicar sobre a terra, e não só isso. Deus deu domínio ao homem sobre tudo que há na terra. Todos os animais sob o domínio do homem. Deus disse que o homem dominasse sobre tudo, sobre os animais, e que as ervas seriam para alimento deles, de todos. As ervas serviriam de alimento. E deu domínio ao homem de tudo. E nós, gente, nós somos parecidos com Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. Então, nós somos parecidos com Deus. E ele fez isso. Ele entregou o domínio de tudo do mundo ao homem, né? Então, esse capítulo 1, que foi a mensagem que eu queria trazer para vocês, que eu estudei, vem trazendo os 6 dias, o capítulo 1 vem trazer os 6 dias que Deus trabalhou, porque a semana tem 7 dias, certo? Mas aqui vem dizendo justamente os dias que Deus trabalhou, os dias que ele fez a obra, os dias que ele projetou, que ele criou, que ele amou, que ele se dedicou e que ele fez como um pai de amor, o dia que ele fez a obra dele. Então aqui foi esse dia. Que juntos possamos meditar nesse Deus amoroso que faz tudo por os seus filhos. Agora, gente, vamos fazer uma breve oração antes de eu encerrar o vídeo. Precioso Deus, obrigado por essa leitura, por essa explicação, Pai. Obrigado pelo teu amor, por ter nos criado, por ter criado esse mundo. Apesar dos pesares, Pai, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor e não outro foi o arquiteto desse mundo, o pintor, o dono dessa natureza perfeita que existe, e sabemos que o Senhor é maior do que tudo e que todos. Sabemos que o teu amor é imenso, Pai, por nós. E te dedico essa leitura
e essa reflexão. Em nome de Jesus, amém. Então vocês fiquem com Deus, que vocês procurem suas Bíblias, procurem dar uma refrescada na cabeça de vocês sobre o momento da criação, que é o momento inicial da Bíblia, é o momento culminante de entender todos os processos que acompanham depois da Bíblia, porque tudo volta à criação. Se você for ler o restante da Bíblia, tudo volta à criação. Então é importantíssimo ler sobre ela, porque é um processo. Ler a Bíblia é como matemática. Matemática, se você não souber somar e diminuir, você também não vai saber multiplicar e dividir. A Bíblia, se você não souber o começo, você não vai saber o meio, nem muito menos o fim. Então, que a gente compreenda essa parte, né, do livro de Moisés. Foi Moisés que escreveu o Gênesis, e esse processo criacional de Deus, que é muito importante e muito maravilhoso a gente saber. A gente saber o mundo, enxergar o mundo que Deus criou. A gente olha para a natureza e olha para quão perfeita ela é. Então era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!